níveis insuficientes de vitamina D afetam 9 entre cada 10 pessoas no planeta. A vitamina D, que não é uma vitamina, ela é muito mais do que um hormônio, hoje isso está plenamente reconhecido, e é a grande substância imunorreguladora, né? A substância que é o maior imunorregulador, o mais importante imunorregulador do nosso organismo. E ela, em que sentido a gente pode falar que ela é um imunorregulador? Porque ela potencializa a ação benéfica do nosso sistema imunológico, ou seja, potencializa a capacidade do sistema imunológico de reagir contra infecções. Existem vários mecanismos envolvidos nisso. O mais conhecido talvez seja a capacidade que a vitamina D tem de estimular a produção de um grupo de substâncias chamadas, dois grupos de substâncias chamadas de catelicidinas e de beta-defensinas, né? São substâncias de natureza polipeptídica, né? Ou seja, similares à proteína, mas com cadeias peptídicas relativamente curtas, mas que têm a capacidade de destruir germes de qualquer natureza, né? É uma grande capacidade de destruir esses germes. Tem capacidade de destruir vírus, bactérias, fungos, protozoários, rickétsias. É absolutamente inespecífica. A criança, teoricamente, já nasce com isso. Por isso, essa produção dessas substâncias antibacterianas, antivirais, antifúngicas, essas duas grandes famílias, já está presente por ocasião do nascimento e por isso é se diz que ela faz parte da imunidade inata. Então, ela basicamente depende de um nível adequado de vitamina D, o que normalmente ao longo da história da espécie humana só foi obtido através de exposição solar. E, erroneamente se pensa que, como é chamada de vitamina D, mas foi chamada por um engano de vitamina D, você obtém a vitamina D através de alimentos. Isso é um grande engano. A quantidade que tem em alimentos é absolutamente irrisória, não fisiológica. E essas crianças, quando nascem de mães que tomaram vitamina D através de suplementos ou tiveram uma boa exposição solar, que na realidade é poucos minutos de exposição solar sem aplicação de filtro solar. Essas crianças, então, têm presente já ao nascimento a capacidade de produzirem essas substâncias que destroem germes produtores de doença, que causam doença. Eles já têm essa capacidade presente por ocasião do nascimento, se, e somente se, a pessoa a gestante tiver níveis adequados de vitamina D. O que é obtido pela dose de 10.000 unidades por dia, ao longo de toda a gestação. É uma dose fisiológica, produzida por poucos minutos de exposição solar, se destituída reconhecidamente por qualquer pesquisador de vitamina D, destituída de qualquer efeito colateral. É trágico saber que a gente tem cerca de 85% das gestantes no país nascendo com níveis baixos de vitamina D. Isso tem efeitos terríveis sobre vários fatores. A placenta é capaz de incorporar a vitamina D não ativada e ativar a vitamina D para destruir os germes na tentativa desses germes de penetrarem através da placenta para provocar infecções intrauterinas no feto. Porque os médicos foram aconselhados a usarem essas doses mais baixas em decorrência de um erro de cálculo estatístico, que hoje é reconhecido como tendo ocorrido, sem dúvida alguma. Tem artigos que hoje você depois pode acessar,
que trazem como título assim, o grande erro relativo à vitamina D. The Big Vitamin D Mistake, que é essa tragédia de ter erradamente, por um erro de cálculo estatístico, aconselhado os médicos a prescreverem apenas doses de 600 unidades, 1.000 unidades, 2.000 unidades, que são doses absolutamente insuficientes. E a gente fica até abismado de ver que existem pesquisadores que publicam artigos sobre vitamina D, dizendo que não encontraram diferenças em relação ao que estavam estudando, usando altas doses de vitamina D. E aí você, lendo esses artigos para procurar o que eles chamam de altas doses de vitamina D, você fica vendo que, você observa que na realidade são 800 unidades por dia. Eles chamam de megadose ou altas doses de vitamina D apenas porque até acima das 200 unidades que eram prescritas antes de 2010 ou acima das 600 unidades que foram aconselhadas a partir de 2010 por organismos internacionais. Então passou de 600 e é chamada de altas doses de vitamina D, quando na realidade a dose mínima fisiológica, ou a dose média fisiológica para todas as pessoas adultas com pelo menos 50 quilos de peso deveria ser 10.000 unidades de vitamina D. A falta de vitamina D, níveis baixos de vitamina D, propicia a que mães portadoras de HIV permitam a passagem do HIV através da placenta e exista transmissão materno-infantil. Em pessoas portadoras de HIV, de uma forma genérica, a vitamina D também vai estimular a produção dessas substâncias, essas duas grandes famílias, catelicidinas, beta-defensinas, que agem destruindo o HIV, né? E é muito importante se perceber que as drogas que são usadas para o tratamento do HIV, as drogas anti-HIV, que são de dois grandes grupos, os dois grandes grupos de drogas usadas no tratamento com HIV aumentam a capacidade do seu organismo de destruir a vitamina D. E o que acontece em decorrência disso é que o tratamento para o HIV acaba diminuindo os níveis de vitamina D ainda mais, né, tornando ainda mais sério nessa população o problema que ocorre em 9 entre cada 10 pessoas no planeta, que é a deficiência de vitamina D ou a insuficiência de vitamina D. E se tornam principalmente trágicos, né, em pessoas que são portadoras de HIV, porque facilitam a permanência do germe no organismo. Existem estudos mostrando que pessoas que foram expostas ao HIV, ou seja, tiveram relações com pessoas portadoras de HIV não tratadas, sem tratamento, existem pessoas que não pegam HIV, ou seja, que elas não se tornam portadoras de HIV. E tem pessoas que têm o mesmo tipo de exposição e se tornam portadoras de HIV. E aí você nota que nessas pessoas que não desenvolvem o HIV, não se tornam portadoras de HIV após a exposição, os níveis de vitamina D são bem mais altos do que aquelas outras pessoas. Então, tomados no seu conjunto, todos esses dados indicam que é uma tragédia de saúde pública você não prestar atenção na necessidade de corrigir a deficiência de vitamina D, através de doses que sejam fisiologicamente adequadas, né? Não essas doses que, infelizmente, ainda são praticadas na clínica hoje em dia, em todos os países. Então, é extremamente importante para os portadores de HIV que eles tenham níveis adequados de vitamina D, o que só é conseguido com doses para uma pessoa de 50 quilos de 10.000 unidades por dia.
Dessa forma, você vai contribuir para que eles não evoluam para uma doença ativa provocada pelo HIV. Né? Isso tem que fazer parte do tratamento, porque hoje em dia existe um movimento muito grande que está crescendo dentro da medicina de se voltar, de se desenvolverem estratégias de tratamento voltadas para a causa das doenças em geral. E a deficiência de vitamina D, alguns pesquisadores dizem que nunca na história da espécie humana nós tivemos níveis tão baixos de vitamina D como nós temos agora. É extremamente importante que nós mantenhamos níveis adequados de vitamina D para prevenir a infecção pelo HIV, para evitar que mais e mais pessoas se tornem portadoras de HIV. Então isso é uma coisa que deveria fazer parte da prevenção de qualquer indivíduo adulto em idade reprodutiva. E também em termos de tratamento. Como nós temos essa corrente crescente dentro da medicina em que a gente deveria se concentrar nas causas das doenças, nós estamos, quando dizemos que uma pessoa que tem níveis adequados de vitamina D tem muito menos chances de contrair o HIV, isso é uma causa de contrair o HIV, de se tornar portador do HIV. Então não existe justificativa para você não tratar a causa e simplesmente deixar com que essas pessoas se infectem, fazendo apenas campanhas no sentido de uso de preservativos, de sexo seguro, e deixar essas pessoas deficientes de vitamina D, o que as torna imunodeficientes, né? E capazes de contrair o vírus mais facilmente. É possível, e mesmo que se diga que não existem ainda estudos que tenham sido feitos através da administração de doses normais de vitamina D, você tem a obrigação de tratar qualquer tipo de deficiência, seja ela hormonal ou de uma vitamina ou de qualquer outra substância. Você tem uma pessoa que tem diabetes, ela tem deficiência de insulina, você tem diabetes do tipo 1, não produz insulina. Você tem a obrigação de dar insulina, você não vai fazer estudos controlados para saber se você deve ou não dar insulina. A mesma coisa, se você sabe que a vitamina D, mantida em doses adequadas, evita a infecção por HIV e pode evitar que a pessoa que é portadora do HIV adquira a infecção, evolua para uma infecção ativa, né? Então você tem a obrigação de tratar. Você tem a obrigação de dar 10.000 unidades de vitamina D e não há como discutir dizendo nós temos que fazer estudos controlados para saber se isso deve ser feito ou não. Não pode fazer estudo controlado, não há razão ética para você fazer estudos controlados, assim como não há razão ética para você saber se fazer estudos controlados para saber se com placebo, para saber se você deve ou não administrar insulina. Você tem que administrar insulina para o diabetes do tipo 1, você tem que administrar o hormônio da tireoide para quem tem insuficiência da glândula tireoide, hipotireoidismo, você é obrigado a tratar. Você é obrigado a repor o que está deficiente. Não há como fazer estudos controlados porque não são éticos. As pessoas morrem, elas ficam seriamente doentes se você não corrige a deficiência que deveria ser corrigida naturalmente.